Bom, a gente já tem a primeira baixa nesse caminho, né? O Ratinho Júnior disse que não será candidato à presidência da República, né? Uhum. Então, agora a gente vê, inclusive, isso tem alguns efeitos. Com o, entre aspas, enfraquecimento dessa terceira via, a gente tem um crescimento no Flávio Bolsonaro, cara. Vocês acham que uma coisa meio que tem a ver com a outra, ou não? Ou Flávio cresce à revelia da desistência do Ratinho Júnior? Quer falar, Tramontina? O Ratinho Júnior foi ontem, né? Uhum. Ainda foi ontem, eu acho que as pesquisas não conseguiram pegar nenhum impacto disso. O fato é que o governo federal vem passando por uma situação difícil, porque o governo federal não tem aprovação desde o início do governo. A desaprovação é maior do que a aprovação do atual governo desde o início desta gestão. Mesmo com essa melhorada que teve uma melhorada, não teve? Teve uma melhorada na economia, tem alguns números da economia, mas a população brasileira olha a vida de uma forma diferente com que olha o governo. Uhum. Né? A população brasileira olha o custo de vida, olha Eu tava falando mesmo olha a segurança e olha a reputação. saúde, cara. Uhum. Sabe, você vem falar que a população brasileira está preocupada com a corrupção. Não, a preocupação do brasileiro é outra, né? E Coisa, aí, né? Não faz assim, sentido. aí o governo apresentou que projeto Estava lá no período de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, foi criado um grupo que iria apresentar um projeto de segurança pública. Aí fala, mas é governador que cuida da segurança pública, mas e as fronteiras? E o tráfico? E tem um monte de coisas que são de responsabilidade do governo federal. Claro. E o que foi feito? Alguém responde? Aí você vê outra coisa. Eu vi essa semana uma entrevista com um pesquisador que falava, inclusive, da imprensa. Eu acho que, de certa forma, isso tem... eu lembrei também do governo. Né? A imprensa quase não fala de roubo de celular. Isso é uma coisa que aterroriza a população, porque é um bem comprado com dificuldade, especialmente por muita gente que ganha pouco. Uhum. E aí, a qualquer momento, ele perde esse bem que tem para ele uma importância gigantesca. Deixa eu ver o teu bem aqui. O meu bem é veinho. Não. Eu quero essa capa aqui, cara. Tu não tem vergonha de andar com isso aqui, não, cara? Brincadeira, né, cara? Essa capa aqui já tá desatualizada. Explica aí, que eu não sei se o pessoal entendeu. Não, quem tá ouvindo só a gente aí é uma capinha do Palmeiras ali, ó. O Tramontina, ele é um palmeirense... 112 anos. Freguês do agora, meu Flamengo. Para com isso. Vamos mudar de assunto rápido. Olha, esse ano nós estamos mais cascudo e mais forte. Mas voltando no ponto, voltando. De fato, assim, então, o celular caro e tal. Só para terminar, acho que o problema do governo é muito maior do que o Ratinho, ou o PSD, e o Flávio Bolsonaro, eu acho que ele encarna muito mais uma rejeição ao Lula e ao PT. Mais do que tudo isso. De novo. De novo. Meio que não agora foi tem isso. lá o pacote de 22%, né? São Sim. 35 milhões de eleitores e as pesquisas mostram que não querem nenhum e nem outro. Uhum. Quer dizer, Isso nenhum e nem outro, eu me entendi. refiro. Uhum. Pode ser um e outro persona, ou pode ser um e outro grupo. Um e outra guerra. As pessoas estão cansadas dessa guerra ideológica, essa briga que ou é isso ou é aquilo. O país é muito maior do que isso. Falei demais, né? Não, você fala à vontade. A questão é que esse pessoal aí que é colocado no meio, embora exista uma multiplicidade de posicionamentos, é um pessoal, como eu estou dizendo, diversificado. Tem gente que não tem ideologia, tem gente que não é direita ou esquerda, vê conforme a circunstância, prós e contras de determinados candidatos. Tem gente um pouquinho mais à direita, mais independente, um pouquinho mais à esquerda, mais independente. Tem gente que não liga para política e tal, só vai ver na hora ali em quem votar. Tem gente que tem preguiça de votar e fica em casa. E você não tem uma pessoa, não surgiu uma candidatura que mobilizasse essas pessoas. Porque elas não são mobilizadas, ao contrário das minorias barulhentas, que são aguerridas e apegadas, seja ao Lula, ao lulismo de uma maneira geral, seja ao Bolsonaro, aos Bolsonaro, ao bolsonarismo de uma maneira geral. Essas minorias são muito barulhentas e eles têm já um piso, porque ficaram no poder. Bolsonaro ficou 4 anos, mas é um tempo que traz uma propaganda, uma capilaridade nacional,
é muito mais forte do que qualquer outro candidato que não teve a máquina pública na mão durante anos. E o PT teve 4 mandatos aí, está no 5º mandato, né, do Lula, terceiro do Lula, o 5º do PT, porque teve 2 da Dilma, mesmo que um interrompido pelo impeachment. Então, são 2 candidaturas que já têm já saem na frente dos outros. E o que aconteceu ao longo desses muitos anos, e eu fui apontando nesse processo, é que não se criou um discurso alternativo. Quer dizer, a única candidatura que tem um discurso alternativo é a do pessoal do MBL, que formou o Partido Missão, que, no entanto, são pessoas jovens, que estão buscando construir uma comunidade virtual, pensando no médio e no longo prazo. Claro que Renan Santos ali, focado com a candidatura, criticando os demais candidatos. Agora, não tem uma estrada na administração pública, na gestão, não passaram por prefeituras, por governo de estado, etc. Então, não tem uma pessoa mais antiga na política, que já passou por todos esses cargos eletivos, que tenha um discurso firme de crítica ao bolsonarismo, de crítica ao lulismo e de propostas relevantes para o país. Você tem alguém mais assim, que critica os dois lados, lá no Sul, que é o Eduardo Leite. Que, no entanto, tem outros obstáculos aí. No PSD tem o Caiado, tem o Ratinho, o Gilberto Kassab, está sempre medindo se ele vai pegar mais do Lula, se ele vai pegar mais do bolsonarismo, né? Para onde que o Centrão vai cair nesse momento. Ele é uma figura sem a projeção nacional, e tem outras questões. A própria homossexualidade no Brasil, numa eleição majoritária nacional, as pessoas ficam, a população brasileira vai dar aderência, já tem essa condição, ou existe uma rejeição também que vai ser explorada pelos adversários, não existe. Então, falta esse discurso. O que aconteceu ao longo dos últimos anos? O Caiado, o Zema, o Ratinho, o próprio Tarcísio, eles ficaram muito alinhados ao bolsonarismo. Uhum. O próprio Partido Novo, que nasceu com determinados ideais, a partir de determinado momento, achou melhor se juntar ao bolsonarismo, porque no Brasil, isso é uma questão até educacional, a gente estava falando de educação, é uma questão de capacidade cognitiva, existe uma dificuldade grande de se pensar em mais de 2 variáveis ao mesmo tempo. Então, assim, tudo que é binário é mais fácil, é mais simples. Então, de um lado você tem o lulismo... Não quer dizer que é melhor. De um lado você tem o lulismo, do outro lado você tem o bolsonarismo, então você tem 2 lados, esquerda, direita. Eu questiono essa classificação de direita, principalmente para o bolsonarismo, mas não pode ter uma outra coisa. É difícil você... Então, assim, se é difícil você mostrar que existem outras possibilidades de discurso político, de posicionamento político, é preciso ser construído isso. E você não vê pessoas e partidos, principalmente, mais ainda, né, dispostos a construir. Então você fala assim, tá, o Ratinho desistiu, e a gente vai falar a respeito do porquê e tal, da questão lá no Paraná, e vai entrar o Ronaldo Caiado. Tá, o Ronaldo Caiado, mas o Ronaldo Caiado, ele realmente quer ser uma alternativa ao bolsonarismo? Ao lulismo eu sei que ele quer desde 1989. Aliás, o Caiado era para ser uma figura com um discurso diferente do bolsonarismo, que eu digo, do lulismo, porque ele tem uma capacidade de dizer, olha, eu já combato o PT muito antes da família Bolsonaro, principalmente eleitoralmente. Claro que o Bolsonaro já estava no Congresso há quase 30 anos, etc., com alguns discursos críticos à esquerda na década de 80, mas mesmo assim declarou voto no Lula em determinado momento e tal. O Caiado estava debatendo na TV, debate eleitoral ali com o Lula. Você pode só pegar as imagens antigas. Então ele teria um discurso. Claro que você pode falar, não é exatamente uma direita, é mais ligado ao agronegócio, é lá o centro-oeste do Brasil e tal, não sei o quê, mas é alguém que está no campo antipetista. No entanto, ficou alinhado ao Bolsonaro. E quando você tem uma eleição, isso seja no campo à direita ou à esquerda, com pessoas que são alinhadas, elas acabam servindo só de trampolim. Você vira, todo esse pessoal aí é como se virasse um PSOL do bolsonarismo. O que o PSOL faz nas disputas nacionais no campo da esquerda? Serve de trampolim para o candidato do PT. Então fica lá no debate, apontando a sujeira no outro lado, passa um pano, levanta a bola, faz aquela pergunta, né? Chapa branca para o candidato do PT cortar, etc. Falta só terminar a pergunta falando assim, não é mesmo? Aí como é que a população vai escolher se